Graça e paz a todos. A nossa reflexão se encontra hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Muito bem, meus queridos. Estamos vivendo um momento aqui. Esse momento ele precede de um acontecimento onde Jesus havia feito a multiplicação dos pães, onde 5.000 pessoas foram alimentadas e sobraram muitos pães. Então Jesus é aquele que cuida da multidão, né? Jesus é aquele que alimenta fisicamente também, não somente espiritualmente, mas alimenta fisicamente. A própria Bíblia relata sobre isso, que Jesus teve uma preocupação em alimentar esse povo. Em seguida, Jesus ordenou aos apóstolos que eles atravessassem e com isso, no meio do caminho, houve uma grande tempestade, e tempestade aqui no sentido que a Bíblia relata, né? Dizendo que o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. E assim é a nossa vida, meus queridos. Quantas vezes nós estamos vivendo algo nas nossas vidas que parece que tudo vai bem, e de repente vem aqueles ventos ao contrário, que nos coloca em situação desesperadora, em situação de medo, porque você está diante de uma situação onde uma tempestade ela é levantada, porque se entendemos bem, um barco ele fica à deriva. Então ele fica sendo açoitado pelos ventos, pelas ondas, e assim as nossas vidas também. Muitas vezes vem, joga a gente de um lado, joga do outro, e isso causa temor em nós. E Jesus é aquele, irmãos, que aparece no momento certo em nossas vidas. Jesus é aquele que tem compaixão de todos. Jesus é aquele em que se compadece com o sofrimento de toda a criatura, de todos os seus filhos. O Senhor se compadece. E quando Jesus aparece, ele acalma todo lugar, ele acalma toda aquela situação, porque a presença de Jesus, ela traz para nós a certeza de que nós podemos confiar nele. A própria palavra do Senhor diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que é que você está passando nesse momento? O que está acontecendo? Qual tempestade da área da sua vida
está jogando você para um lado, jogando você para o outro? O que é realmente está acontecendo? Jesus está falando para nós: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então, a presença de Jesus nas nossas vidas, ela é constante, irmãos. Ela é constante nas nossas vidas. Porque quando Jesus nos fala, tem de bom ânimo, ele estende essa confiança, essa fé para os dias de hoje também. Para que qualquer coisa, qualquer situação que estejamos vivendo, ele está dizendo para nós: tem de bom ânimo. Ele está dizendo: eu estou contigo, não temas. Então Jesus está conosco, irmãos. Não fisicamente, mas pela fé, porque a fé é o fator principal da crença em Jesus. A fé, ela é o combustível maior para a vida de um cristão e daqueles que querem conhecer a Cristo. Jesus está dizendo: tem de bom ânimo. Sou eu, não temais. Esse sou eu, ele se estende para nós no tempo de hoje. Olha, eu estou com você. Estou no meio. Tá? Volte os seus olhos para Jesus. Respira toda a confiança para o Senhor. E aquele que está falando repetitivamente para nós: não temos, temos de bom ânimo. Ele está falando para nós todos devem. Então, se possa estar vivendo nas nossas vidas. Pedro, ao ver que era Jesus, ele indagou: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Nós podemos muitas vezes falarmos como Pedro: se realmente o Senhor está conosco, então permita que eu ande até a ti, que eu ande contigo. Permita que andemos juntos. E Jesus responde: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Jesus já falou comigo, já falou contigo, já falou com todos nós. Venha. Esse venha, ele está dizendo: vá até ele. Eu estou te esperando, venha. No momento da aflição, no momento de toda aquela turbulência, quando Pedro olhou para Jesus, ele sentiu confiança. E essa confiança fez com que ele se sentisse encorajado para andar sobre as águas também, como Jesus estava andando. E assim é a vida da gente também, meus queridos. Quantas vezes nós permitimos que a nossa fé nos leve até Jesus, que a nossa fé nos leve a andar com Jesus. Assim como Pedro sentiu essa fé, ele sentiu a confiança, porque Jesus disse: venha. Jesus está falando conosco: venha. Então vamos até ele. Vamos com essa mesma fé que um dia nos libertou do mundo. Vamos com essa mesma fé, porque Pedro não era diferente de nós. Pedro andava com Jesus. Pedro havia, tanto ele como os outros apóstolos, tinham vivenciado um momento onde a multiplicação do pão havia acontecido. E muitas vezes nós vemos o Senhor abençoando a todo mundo, abençoando a multidão. E às vezes a gente se indaga: será que eu devo ir realmente até o Senhor? Será que eu devo realmente andar com Ele? Jesus está falando: venha. Ele está garantindo a você: vá até Jesus. Vá até Ele. Deposite toda a sua fé aos pés do Senhor. Assim como Pedro, somos nós também. Deixamos a fé nesse momento tomar conta, criar um êxtase dentro de nós, e muitas vezes agimos dentro da emoção e vamos querer andar sobre as águas. Mas assim como foi com Pedro, às vezes acontece conosco também.
nós estamos diante de Jesus, nós sentimos a presença de Jesus, nós estamos ao lado de Jesus, porque Pedro caminhou na direção de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que Pedro, ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então Pedro, ele realmente andou como Jesus estava andando sobre as águas. O versículo não está dizendo que quando ele colocou os pés na água ele afundou. A palavra está dizendo que ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então olha a confiança que Pedro foi. Assim somos nós também. Nós olhamos para Jesus e vamos naquela confiança, aquela vida maravilhosa, confiando no Senhor, acreditando que não iríamos afundar, porque Pedro acreditou que não iria afundar. Pedro confiou, Pedro teve fé, porque ele estava indo na direção do Senhor. Assim é a nossa vida. Quando nós estamos olhando para Jesus, a gente tem uma direção, nós temos um norte, e nada abala. Por pior que esteja a situação, nós não nos sentimos abalados, porque estamos olhando para Jesus, estamos caminhando ao encontro dele. Só que Pedro resolveu olhar para os lados. Quando ele viu as ondas sendo castigadas pelo vento, ele temeu e afundou. Pode acontecer conosco também, de olharmos para os problemas, de olharmos para a situação e afundarmos como Pedro afundou. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente vai olhar para o problema e vamos perder a nossa fé. Porque nós olhamos para a circunstância, nós olhamos para o problema, nós olhamos para as ondas sendo castigadas pelo vento e a gente afunda também. Nós não somos melhores que Pedro, porque no meio do caminho, muitas vezes, a falta de fé, ela faz nos afundar. Faz a gente parar de olhar para Jesus, como Jesus mesmo, ele diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus está perguntando para nós: por que você está olhando para o problema? Por que você está deixando a sua fé ser abalada? Por que os nossos problemas estão sendo maiores do que nossa visão de olhar para Jesus? Mas olha o mais importante de tudo. Antes de Jesus questioná-lo, perguntá-lo por que ele duvidou, Jesus estendeu a mão e segurou a ele. Então observe o cuidado de Jesus. Ele pode nos questionar, porém antes de nos questionar, ele estende a mão. Então o que é que está te afundando? Dívidas, problema no casamento, problema com a família, problema espiritual, problema financeiro, problema de relacionamento. O que é que está te afundando? Jesus está te questionando por que você é uma pessoa de pouca fé. Mas acredite que nesse momento ele também está segurando na sua mão, ele está segurando na minha mão, ele está segurando na nossa mão. E o questionamento dele tem fundamento. Por que duvidaste? Jesus também está nos perguntando: por que estás duvidando? Por que não crê em mim? Por que está deixando que os problemas o afastem de Jesus? Por que está permitindo que as coisas deste mundo, de tanta coisa que vem acontecendo, tire o olhar de Cristo? Ele diz no 27, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Então não olhe para os problemas, irmãos. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumidor da nossa fé. O 32 ele diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então é isso que o Senhor quer. Que você entenda quando subir no barco, quando Ele realmente for o autor principal de qualquer situação que você esteja vivendo, o vento vai se acalmar. Crê você nisso? Você realmente consegue depositar toda a sua fé em Jesus?
diante de qualquer circunstância que você esteja vivendo, lembre-se, ele diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E antes de indagar a Pedro, ele segurou na mão. Então acredite, meu querido, acredite, minha querida. Jesus, antes de perguntar por que você duvidasse, ele está segurando na sua mão. Então Jesus não é aquele que simplesmente nos questiona sem conhecer a nossa fraqueza. Ele não vai nos questionar sem antes lembrar que nós somos pó. Até nesse momento Jesus nos entende. Então não permita que a circunstância tire o seu olhar de Cristo. Continue olhando para Ele. Continue atento aos sinais que Jesus está dando para você, para que você segure na mão dele, para que você tenha de bom ânimo. E para nós finalizarmos, no final diz aqui, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então creia, meus queridos. Você não está adorando um homem comum. Você está adorando o homem Jesus, o Filho de Deus, que verdadeiramente é o próprio Deus. Então continue olhando para Ele. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da estrada que nos leva até a Deus. O autor e consumador daquele ato profético de que através do seu sangue derramado muitos povos seguiriam ele, muitas pessoas iriam olhar para ele. A profecia havia falado, aconteceu, salvou muitas pessoas e continua salvando. Olhe para Jesus. Não olhe para quantos pecados você tem, e Ele tem o poder de perdoar. Acredite. Jesus perdoa para qualquer pecado. Ele só quer o quê? Que nós venhamos nos arrepender. Que nós só vamos conhecer Jesus de verdade, nós vamos arrepender com nossos pecados e entender que Ele morreu naquela cruz em nosso lugar. Que nosso bom Deus continue te abençoando. Pai amado, Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus, eu quero agradecer pela sua palavra, Senhor, que nos coloca de pé, que conserta a nossa vida diante de Ti, que nos faz conhecer que Tu é o único, Senhor, Salvador, porque não existe ninguém no mundo ao qual nós podemos confiar e que somente através de Ti nós somos salvos, perdoados através dos nossos pecados. Senhor Jesus, toma conta desse povo, ajuda-nos, cuida de nós, ó Pai. Continue com a Tua mão estendida, continue falando aos nossos corações para que tenhamos paz. Visita os lares que andam conturbados, visita esse meu irmão, essa minha irmã, esse amigo, amiga que está ouvindo essa palavra. Trabalha no coração dele e na mente dele, Senhor. Ajuda eles a olhar para Ti, que Tu és o único caminho que nos leva até a presença de Deus. Continue nos abençoando, nos direcionando através do Teu Espírito Santo. Cuida de nós, ó Pai. Cuida de nós. Que as tempestades da vida não nos faça afundar, mas que a gente continue olhando para Ti, que mesmo conhecendo a nossa fraqueza e sabendo que realmente somos fracos, a Sua mão continue sendo estendida. Continue conosco. E sabemos, ó Pai, que a Tua volta é iminente. Por isso nós Te glorificamos, Te honramos e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor derramou o Seu sangue naquela cruz e através dela, do Seu sangue, tivemos os nossos pecados perdoados. E um dia nós iremos morar contigo. Que essa palavra alcance milhares de pessoas. É que eu peço agradecido em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curte, comente e compartilhe.